Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Gratinado no Forno. Neste podcast nós vamos falar-vos do filme Os Padrinhos de Tóquio, ou em inglês Tokyo Godfathers, e este é um filme de comédia e tragédia dirigido por Satoshi Kon, baseado num livro com o mesmo nome. Temos aqui connosco o Luhiro Olá a todos. e vamos então dar início ao nosso podcast. Este filme dos Padrinhos de Tóquio, como eu disse, é um filme de comédia e tragédia e começa por nos mostrar a vida de três pessoas sem abrigo. Um alcoólico, chamado Jin, uma ex-drag queen, Hana, e uma adolescente que fugiu de casa, Miyuki. Eles vivem nas ruas de Tóquio, e fingem ser uma família normal. Na véspera de Natal, encontram um bebê abandonado por entre o lixo e então, determinados a fazer o melhor pela criança, eles passam o resto do filme a tentar encontrar os pais do bebê. Ora, este filme, sendo um filme de Satoshi Kon, tem sempre aquelas cenas muito criativas e a introdução não deixa de ser uma delas. Se já nós vimos em Paprika a maneira criativa que ele nos tinha de mostrar, não é? A maneira como cada cena flui entre ela, a maneira como, por exemplo, a Paprika no filme de Paprika saltava entre diferentes conceitos e ideias, nós aqui vemos Satoshi Kon a tentar introduzir-nos as pessoas que fizeram o filme, não é? Os créditos da introdução, mostra-nos isso através de uma pequena sequência com autocarros e carros da cidade de Tóquio, e isso é aquela marca característica de Satoshi Kon que eu, quando comecei a ver o filme, disse logo: cá está, este é um filme de Satoshi Kon. Sim, acho que logo no início, isto aqui também é um filme que já saiu há algum tempo, né? Será em 2003. Já se começa a ver esses tais traços que ele gosta de usar, é sempre nos tais inícios. Sempre que ele faz um filme, estes inícios são sempre uma coisa que já se está à espera. Às vezes um bocado mais criativa. Aqui eu acho que ele apenas decide usar uns sinais e pôr lá os nomes dos criadores. E às vezes temos a sequência de música e outras coisas parecidas. E então o filme começa-nos logo por nos mostrar as diferentes personagens que existem e que vão ser centrais para a história. Que é, como eu estava a dizer, três pessoas sem abrigo que, do ponto de vista da pessoa que está a ver o filme, não é? Naquela altura pensamos que se calhar são alguma espécie de família. Temos Hannah, que é uma drag queen, e temos Jin, que é por assim dizer, o marido daquela família, o pai daquela família, e temos a criança que é a Miyuki, e temos a adolescente que é a Miyuki. E o que este filme essencialmente nos tenta mostrar, o conceito deste filme, é na verdade aqui uma subversão do conceito de família e do conceito de, lá está, desta união familiar. Porque nós no início deparamos-nos logo com um casal que não é na verdade nenhum casal, mas agem como tal. Deparamos-nos com uma família, não é? Que não é uma família de todo, mas age como uma família. E esse é o conceito aqui que este filme aborda e que por acaso acho que se juntar isso à questão do Natal, que é tradicionalmente aqui no mundo western uma coisa que é tipicamente para ser passada com a família, acho que torna as coisas mais, de certa maneira, não diria realistas, mas ajuda a fazer passar esta família por uma família mais normal e mais tradicional. Sim, acho que é mais essa coisa da família tradicional que estás a falar. Porque a verdade é que, pronto, né, uma pessoa tem aquele conceito de família normal, né, faz parte do nosso sangue, mas aqui a família que eles tentam representar é uma família que eles criaram porque certamente eles precisavam de alguém para sentir confortável quando estão com eles. Porque nós aprendemos ao longo do filme que eles têm um passado um bocado trágico e até houve algumas perdas por aí. Mas a verdade é que eles, quando ficaram com esta vida de, pronto, sem abrigo, tiveram que se voltar, pronto, tiveram que se apoiar uns aos outros. E então encontram estas pessoas em que uma pessoa pode se confiar. E eu acho muito bem eles então encontrarem os seus e encontrarem também uma maneira onde pronto, se identificam, uma maneira onde eles podem estar num local e estar confortáveis. Acho que é uma coisa muito bem representada, porque como tu disseste, é um casal muito diferente do que uma pessoa está habituada, diferente do tal tradicional, mas eles fazem parecer como se fosse um casal normal. Sim, e por acaso é curioso, eu acho que não convém também salientar que de certa maneira quase
a história deles e essa família, que não é nada de todo tradicional, podemos quase compará-la, e de certa maneira se calhar é um bocado arriscado dizer isto, mas podemos quase compará-la àquela família do presépio, porque eles estão, de certa maneira, no frio do inverno, não é? E são uma família completamente diferente daquilo que se espera, e no fim encontrou um bebê, quase como se fosse Jesus. Aliás, ao longo do filme, muitas vezes eles dizem que o bebê é uma espécie de anjo e aludem muito a isso. Ou seja, acaba por se tornar ali quase uma cena natalícia, quase que se forma ali o presépio com aquelas personagens que são de todo descabidas. Daí este filme ser, por assim dizer, também uma comédia, porque são personagens completamente fora, mas elas encontraram ali algo que as une, um carinho, um amor de família, que é esse, ao fim e ao cabo, a própria mensagem do Natal. E eu acho que este filme, pelo menos a mim, apanhou-me de surpresa, porque eu, pelo título, e nós vamos discutir mais tarde, estava à espera de outra coisa, e quando me apercebi que esta é simplesmente uma boa história de Natal, um bom conto de Natal, foi algo que me, de certa maneira, aqueceu o coração. Ou seja, é um filme que está muito bem feito nesse aspecto. Sim, acho que uma pessoa também, às vezes, pronto, temos que falar que o filme também acaba por ser muito religioso, ou tenta abordar o tema da religião e, pronto, como é que as pessoas encaram. Porque, como nós já dissemos, pronto, o Natal é certamente para passar com a família, e eles são, pronto, uma família criada e funcionável. E eles, então, pronto, quando encontram este bebê abandonado, até ele até estava no meio de uma lixeira, o que parecia ainda pior. Mas eles ouvem o choro e começam a ir para lá buscá-lo. E eu acho que é aqui que então parecia mesmo que estava numa manjedoura. E por isso é que eu acho também a tal correlação com Jesus está certamente bem, pronto, bem feita, ou bem atribuída. Porque é verdade, ele parece mesmo Jesus, foi logo o meu primeiro pensamento. Eu acho que o filme também tenta encaminhar uma pessoa logo a pensar isso, com a tal coisa da religião. E eu acho que uma coisa muito importante mencionar é que, tal como tu disseste, ele parece sempre um anjo e isso, porque eles ao longo do filme até vão evitando muitas catástrofes que acontecem literalmente ao lado deles. Por exemplo, um carro despistar-se, um balde a cair de umas construções e etc. Sim, por acaso esse último aspecto eu nem me tinha percebido disso, mas é realmente verdade. Eles realmente desviam-se de grandes catástrofes que vão quase acontecendo, mas o bebê, de certa maneira, previne isso. Como tu estavas a dizer também, vão acontecendo também diversos eventos pelo filme afora, e nós vamos acabando por conhecer melhor quem são aquelas três personagens iniciais com as quais nós nos deparamos no início e que são as personagens principais aqui do filme. E nós vamos vendo que, na verdade, a história que eles contam, ou aquilo que nós achávamos deles, vai-se alterando à medida que a história avança. E, por exemplo, uma dessas personagens é que nós descobrimos, ou logo quase a meio do filme, a drag queen, por exemplo, a Hannah. E nós vamos vendo então que estas três personagens acabam por ser diferentes daquilo que nós esperávamos, e cada uma tem uma história única para contar. E, por exemplo, nós deparamos-nos com a Anna, com a drag queen Hannah, e ela era, no início nós não sabíamos ao certo o que é que teria acontecido, mas depois descobrimos que ela fazia parte de um estabelecimento drag queen bastante conceituado, e que, por um erro ou outro que fez na altura, acabou por desistir e pronto, acabou por tornar-se uma sem-abrigo. Isso mostra-nos logo aqui, quase já no filme, aquela jornada de redenção, por assim dizer, que cada personagem está a ter. Mas, por exemplo, com esta personagem em específico, com a Hannah, deu-nos logo aqui a entender, calma, estas personagens têm algo mais do que se lhe diga. Tem, lá está, um outro valor, um valor mais, como é que eu ia dizer, tem uma outra faceta. E isto foi algo interessante de ver ao longo do filme, descobrir um pouco mais sobre cada personagem. Eu acho que a Ana é uma personagem certamente muito completa. Eu acho que todas as personagens aqui são completas, como é óbvio. Como já falaste, este filme outra vez é sobre um bocado da família e toda a gente aqui tem problemas de família. Alguns perderam a mãe, outros perderam os pais, outros estão a fugir de casa. Mas toda a gente, a verdade, é que tem saudades dessa vida mais estável. Porque, pronto, é como nós já falámos, então, a Ana
tinha essa vida, pronto, drag queen, e quando fazia era feliz, mas por causa do tal erro ficou sem abrigo. Mas falando um bocado da Miyuki, porque também acho que é uma personagem que no início é um bocado, parece que ignorada, ou tipo, não, até o filme eu acho que não dá muita atenção a ela no início. Um, é porque, pronto, pronto, é apresentada, é uma rapariga que está com eles, mas não parecem ter muito afeto uns com os outros, além que depois nota-se que parece que um não pode estar sempre com o outro, é mesmo uma coisa que, pronto, tal como uma família devia ser. Mas acho que a Miyuki, pronto, ela tem fugido de casa, mas como, pronto, é como nós falamos sempre, é um anime de família e há sempre aquela coisa de pá, eu fugi de casa, mas eu na verdade quero voltar a casa, quero voltar a ver os meus pais, quero voltar a ter outra vez aquela vida em que provavelmente estava tudo bem. Porque a verdade é que uma pessoa às vezes comete erros e não pensa muito bem no que faz. E eu acho que aqui ela às vezes apercebe-se disso, mas ainda não aceita como um erro que fez e pronto, está ainda a pensar sobre isso. Sim, a Miyuki por acaso é aquela personagem que talvez, quer dizer, ela não me passa despercebida, pelo menos para mim, depois de ter visto Paprika, não me passou despercebida porque eu até pensava que ela ia ser uma personagem mais principal. E ela é, mas no início ela passa um pouco despercebida. E nós, depois, como estavas a dizer, vamos descobrindo um pouco mais sobre o passado dela. E algo que fica sempre ao longo de todo o filme é esta vontade que cada personagem tem de voltar a essa vida estável, como estavas a dizer. E no caso da Miyuki, nós vemos isso. Vemos que ela, por exemplo, uma vez tentou ligar para a casa do pai para lhe explicar a situação, mas não foi capaz. Isto porquê? Porque ela sentia-se realmente com vontade de fazer as pazes com o passado. Não só, ela também a viu, por exemplo, neste caso, ela também o viu, o pai, no comboio e de repente começou a fugir dele. Ou seja, há aqui este conceito de pronto, cada um quer fugir das vidas antigas dele e querem então retornar ou fazer de certa maneira a família que eles têm agora uma família a sério. E nós vemos muitos exemplos ao longo do filme de pessoas que são bons pais ou boas famílias, ou então casamentos que vão acontecer, e eu acho que estas coisas são postas no filme de propósito para nos chamar a atenção aqui, ou para fazer este contraste entre a dualidade da família que nós temos inicialmente, do nosso trio mais o bebê, e a dualidade de, por exemplo, uma pessoa que se vai casar agora. E isso acaba por contrastar aqui muito com a nossa família, a dizer, ok, tens aqui um caso normal e temos aqui o vosso caso. Em que é que eles são diferentes? Isto ajuda ao filme a passar aquela ideia que tenta ser passada ao longo do filme todo, não é? Que é a da união e da família. Quais são os valores que importam? Eu acho que é que neste filme existe sempre aquela hesitação da tal coisa voltar para casa, porque é verdade que uma pessoa está a pensar que pronto, eles querem voltar para esta vida mais estável, né? Mas tu notas que eles têm esta hesitação. E eu acho que é bom falar também que pronto, aqueles, de certa maneira, isto é o medo que eles têm de voltar. Ou também pode ser também pronto, a aceitação de será que é isto que eu mereço por tudo o que eu fiz? Será que tenho o necessário para poder voltar a esta vida anterior que eu tinha? Eles às vezes têm medo de pronto, fazer isto, porque a verdade é que alguns deles escolheram esta vida e certamente não querem mudar. Eu acho que isto também acaba por ser então uma história em que eles tentam encarar esse medo e deixar de pensar, eu sei que estou nesta bolha confortável em que pronto, a minha vida é assim e pronto, eles aceitam, mas eu acho que isto é um passo em frente que eles têm que todos seguir e pensar, não, isto é errado, eu tenho que fazer alguma coisa, ser mais proativo e menos pensar que a vida é assim, sem ter que fazer grandes mudanças. E agora que estavas a falar nisso, eu também quero dizer que isso também acaba por ser, mais uma vez, a questão dos valores de Natal. O Natal é uma altura de fazer a paz, não é? Uma altura de amor. E então, isso que estás a falar da hesitação é quase como se eles estivessem a percorrer a sua própria jornada de, de, de certa maneira, tentar redimir-se. Ou seja, de certa maneira, tentar fazer com que passem o Natal em família. E então, como estava a dizer, este filme tem muitas personagens.
Eu pessoalmente, se tivesse que escolher uma personagem favorita, apesar de achar complicado, eu diria que a minha personagem favorita talvez seja a Drag Queen Hannah. Porque eu acho que ela ali é uma pessoa que desde o início tem sempre um objetivo muito claro e muito bem definido. No início nós vemos ela quer ser mãe, e então ela fica com o bebê e tenta lutar pelo bebê. E nós vemos que ela, mais ou menos ao longo do filme todo, tem sempre as ideias certas. E isto em contraponto com o marido dela, o Guin. Porque assim, desta maneira, nós temos aqui duas faces, por assim dizer, de uma moeda que são opostas. Temos a Hannah, que está determinada a fazer as coisas acontecerem o melhor possível, e temos o Guin, que, pronto, por causa do passado dele e da severa carga que ele tem de culpa, não consegue andar para a frente. E até acho que nesse aspecto eles até fazem um casal de opostos que se atraem. E provavelmente foi a razão pela qual eles se juntaram. Eu acho que eles, mesmo tendo coisas diferentes, ou pelo menos ideias diferentes, eu não acho que existe tanta diferença entre eles os dois. Acho que ambos tiveram vidas difíceis e por isso é que, pronto, tiveram que ficar assim. Mas eu acho que eles também se juntaram simplesmente pela personalidade um dos outros, certo? Personalidade não pelos seus próprios ideais, mas da maneira que eles interagem com o que está à volta deles. Isto não é uma dualidade entre eles. Eu acho que, como eu digo, eles até partilham muita coisa e não se pode chamar isto um casal que se juntou só porque pronto, completam-se um ao outro, porque eu não acho que eles se completam um ao outro, eu acho que simplesmente é uma boa equipe. Mas falando então um bocado do Jin-chan, eu acho que ele é uma personagem que até. ah, eu acho que é uma personagem, porque às vezes uma pessoa não pensa que. A coisa é que existem muitos estereótipos relacionados com sem-abrigos e que eles são assim porque querem e porque eles são más pessoas ou assim uma coisa. Mas a verdade é que este filme tenta muito bem representar que a maior parte deles passou coisas difíceis. Eles agora são assim não por escolha. Às tantas, prontos, depois de serem sem abrigo, eles até podem conseguir mudar. E alguns deles podem não escolher mudar. Mas a verdade é que muitos deles não querem isto, prontos, né? É uma vida difícil e eles querem mudar. E este filme também representa isso muito bem. E eu acho que o Shin-chan é uma pessoa que tenta fazer isso de uma muito boa maneira, porque mesmo sendo assim, ele é uma pessoa que tenta sempre o seu melhor para ajudar os outros. Eu acho que é uma pessoa, às vezes também se esquece disso. Tal como nós devíamos ajudar os sem-abrigos também ajudam as outras pessoas, porque são pessoas com um coração e provavelmente são as pessoas que já sofreram mais. Por isso é que eles gostam de, ou pelo menos quando vem uma pessoa que precisa de uma ajuda, é claro que eles vão ajudar. Tal como o Gin-chan fazia. Sim, o Gin-chan é realmente... Eu, como disse, eu acho que ele na verdade é o contraponto da Hannah. Mas ele realmente tem aqui aquele papel que é aquela pessoa azarada, mas que tem um bom coração e que faz por vezes as escolhas erradas, mas que sabe no fundo que, ou pelo menos que tenta sempre fazer aquilo que está certo, apesar de nem sempre as coisas se manifestarem dessa maneira. Ou seja, ele quer fazer uma coisa e acaba por ser uma coisa diferente. E é o que eu digo, essa coisa que até tu estavas a dizer, de eles são sem-abrigos, mas continuam a ter um bom coração, faz muito sentido, porque ao longo do filme eles vão ajudando pessoas de diversas maneiras. E isso acaba por nos fazer aproximar, ou pelo menos acaba por nos fazer relacionar de uma maneira mais próxima com os personagens que estamos a ver. Acabamos por encará-las como pessoas mais. Pronto, quebrar aqueles estereótipos que se têm contra os sem-abrigos. Claro que esse também é o objetivo do filme, não é? Eu acho que era um bom, tipo, uma boa oportunidade agora para falar um bocado de como este filme se diferencia dos outros pelas personagens e também pelo setting. Porque este filme, pronto, como é óbvio, a primeira coisa que se destaca é que pois, é numa altura de Natal e temos estas três personagens que são sem abrigo. Outra vez eu acho que poucos filmes abordam este tema de, ou pelo menos utilizar personagens que são sem abrigos. E a verdade é que pronto, eu acho que o setting, claro que é completamente diferente. Temos aqui uma coisa em que não é o típico adolescente, um adolescente na escola que tem uma vida com elementos supernaturais ou assim um romance mais de fantasia. Porque a verdade é que às vezes essa parte de anime que uma pessoa costuma ver
já está um bocado saturada. E eu acho que este filme também, de certa maneira, foi um bocado refrescante porque utiliza muitos mais adultos e muito menos adolescentes. Eu acho que isso também é uma diferença a que uma pessoa não está muito habituada. E é algo que eu acho que merece ser louvado, porque hoje em dia os animes têm tendência por cada vez personagens, né, cada vez mais jovens. E eu acho que também, na verdade, isto é mais uma característica de Satoshi Kon em si. Satoshi Kon, os filmes dele, se eu não me engano, eu sim tenho ideia que sim, a maior parte deles envolvem todos os personagens adultas. E porque Satoshi Kon ele quer mostrar, a meu ver, não é? Quer contar estas histórias com pessoas mais adultas e quer abordar estes temas que por vezes se calhar não se encaixam tão bem numa história de adolescentes. E nisso ele merece realmente todo o mérito que teve e, sobretudo, neste filme aqui, porque ele decidiu contar então esta história que, até mesmo nos podcasts que nós temos feito, na primeira temporada e comparado até com esta segunda, este é um filme que se destaca, lá está, por deixar de ser aquela história romântica típica que nós vemos e por nos mostrar aqui uma história, na verdade, humana, que eu sinto que é isso que Satoshi Kon tenta passar em todos os filmes. No final, tem sempre aquela mensagem humana que nos traz, por assim dizer, à Terra, que nos traz do papel de visualizadores, não é? De espectadores que estão a ver o filme e que depois nos faz dizer: calma, há aqui uma mensagem que eu posso levar comigo e que posso partilhar com os outros. Neste caso é a da bondade que estas pessoas têm, apesar de viverem vidas super complicadas e de serem pessoas sem abrigo, que elas continuam a ter bondade pelas coisas mais essenciais da vida. Neste caso, por exemplo, no bebê, mas eles próprios fazem outras boas ações que acabam por ser merecedoras de reconhecimento. Sim, exato. É o que eu digo, porque às vezes uma pessoa também pronto, está à procura de um anime para ver ou assim um filme e é quase, pronto, quando falo da saturação, é verdade que às vezes é sempre a mesma coisa. Quando estava no secundário, às tantas até gostava de ver animes em que se passavam no secundário, mas uma pessoa a crescer também gosta de ter pronto, acesso a estes filmes que abordam temas mais adultos, umas coisas mais prontos, com que uma pessoa se pode relacionar mais. Eu acho que um tema interessante que uma pessoa podia falar também é pronto, a tal coisa do filho. Uma pessoa ainda não falou, mas basicamente isto acaba por ser uma jornada entre encontrar a verdadeira mãe deste bebé que eles encontraram abandonado. E, e o que se passa é que também, pronto, é que durante esta viagem toda, eles, de certa maneira, gostam de falar pronto, da criança como se fosse, tal como disseste, um anjo e isso tudo, mas às vezes também é aquela coisa de, às tantas, é que uma criança é tudo o que uma pessoa precisa para viver. Porque eu acho que eles gostam pontos de mencionar que, às vezes, parece que quando tens uma criança ou quando estás a segurar um bebé, parece que toda a tua vida depende deste momento. Parece mesmo que, pronto, é um presente de Deus. É verdade, por acaso o filme realmente mostra-nos isso bem, mostra-nos logo até mesmo a Ana. E uma pessoa sente isto na vida real, quando seguramos um bebê e quando pensamos, está aqui uma vida, e isso é algo que eles mencionam muito no filme, que é como é que alguém podia abandonar assim uma vida que está para crescer, para se desenvolver, para se tornar alguém, um ser humano. Como é que alguém pode abandonar um ser humano assim na lixeira? E isto, lá está, traz-nos aquela humanidade e aqueles valores de que o ser humano importa e é realmente uma coisa essencial para a vida em geral. E é uma maneira, pronto, este bebê aqui representa isso, representa aquela, de certa maneira, como é que eu ia dizer? Aquilo que estavas a dizer, o dom da vida. O dom da vida, que ao fim e ao cabo lhes foi garantido a eles quando eles passaram a viver desta nova maneira, como família. E aquele bebê é quase como se fosse a confirmação de ou seja, é quase como se fosse uma confirmação divina, por assim dizer, de pronto, tem aqui um bebê que simboliza ou que, neste caso, esta chegada do bebê, o que acaba por fazer é então, lá está, validar toda esta nova família e pôr então assim uma espécie, não um ponto final, mas uma espécie de visto nesta relação, a dizer, ok, nós agora temos também um bebê, podemos ter uma família mais normal, por assim dizer. E isto é algo que o filme, lá está, também tem esta outra parte que ainda não tínhamos falado,
mas que aborda muito bem, que é esta chegada do bebê como uma dádiva de Deus, por assim dizer, um presente que acaba por confirmar e validar a existência desta família. Exato. É, como eu digo, às vezes, pronto, um bebê aquela coisa que nos falta para às tantas encontrarmos aquele significado da vida ou encontrar aquela coisa que nos falta. Eu acho que o bebê aqui tem esse poder. Eu acho que muita gente às tantas se pode relacionar depois de começar uma família ou assim, às tantas dá conta o porquê pronto, de eu querer fazer, o porquê de criar uma criança, de criar uma vida. Sim, e este filme depois começa aqui a caminhar então para um clímax então com o bebê, que é tão importante nesta narrativa, e à medida que nós caminhamos para esse fim, começamos a descobrir então cada vez mais os segredos de cada um. E começamos por descobrir que na verdade o bebê que eles tinham e que achavam que pertencia a um determinado casal, na verdade também não era desse casal. O que tinha acontecido é que essa mulher que nós achávamos que tinha tido o filho, na verdade tinha estado grávida, de facto, mas o filho dela morreu antes de nascer. E ela ficou com uma mágoa imensa e então roubou esse bebê, que mais tarde as nossas personagens principais encontram, roubou esse bebê para então colmatar essa falta que ela tinha nela mesmo, porque pelo facto de não ter conseguido ter um bebê. E isso é mais uma vez uma coisa que nos traz outra vez aqui a importância da família e deste bebê como uma peça essencial no filme, para passar a mensagem essencial do filme. Pois, outra vez, este bebê ter uma importância. Eu acho que também é bom falar é que haviam muitos bebés, entre aspas, ou muitas personagens neste filme que tinham o nome de Kyoko. Que eles gostam muito de explicar que é uma criança pura. E eu acho que isto também é interessante porque esta pureza que uma criança tem, é como nós já falámos, é uma vida que veio ao mundo que, pronto, é inofensiva, tem esta pureza, aquela benção, e é uma coisa, pronto, que não faz mal nenhum. Eu acho muito interessante eles darem este nome a tantas pessoas, darem este nome à filha do Gin-chan, darem este nome à criança perdida, darem este nome a uma adolescente que eles conhecem que se vai casar. Há muitas personagens neste filme que têm este nome de criança pura em japonês. E eu acho importante porque, outra vez, a tentar relembrar que uma criança é certamente uma coisa divina, é uma coisa que não se devia esquecer desta maneira, não se devia deitar e abandonar numa lixeira. Sim, por acaso isso é uma coisa que eu não tinha reparado. Quer dizer, tinha reparado, mas não me lembrava. Que realmente quase todas elas têm esse nome. E lá está, isso reforça a mensagem, né? Analisando isso um pouco mais, reforça então a mensagem das crianças, que elas são uma coisa muito especial e que de certa maneira validam a família, porque temos, lá está, como estavas a dizer, uma criança bebé no início da sua vida, que é uma criança pura. Temos a pessoa que se vai casar, que é uma criança pura. E depois temos a filha do Gin-chan, que também se chama de Kyoko, e pronto, e é mais velha e também se vai casar, mas aqui a questão é, mostra-nos aqui, por assim dizer, estas diferentes tipos de crianças puras que existem e os caminhos que elas tomam na vida. E isso é algo que o filme realmente faz muito bem e que tenta... Pronto, e lá está, isto é quase como se fosse um pequeno, não digo segredo, mas um pequeno easter egg, por assim dizer, que eles incluem no filme, que ajuda a compreender aqui melhor, ou que ajuda a reforçar assim subtilmente esta ideia de criança, da criança ser aqui uma peça essencial. E então, como eu estava a dizer, aquele casal que tinha a filha, não é? Acaba por encontrar a filha de novo, ou seja, as personagens levam-lhe a filha, as nossas personagens principais levam-lhe a filha de volta, pensando eles que ela era a mãe verdadeira, e ela começa a correr, a fugir, porque mais tarde eles descobrem que ela não é a mãe verdadeira e então vão atrás dela. E ela acaba por fugir para cima de um prédio para se suicidar. E ela queria suicidar-se tanto a ela como à própria criança. Ou seja, naquele não é um suicídio, é um homicídio da criança. Mas, e por um lado, então acabamos por ter aqui um confronto
entre estes dois valores de famílias tradicionais e não tradicionais. Temos, por um lado, uma mãe com um filho que não é dela e que ela quer suicidar-se, e depois tens o próprio a família não tradicional, que é a família da Hannah, da Miyuki e do Gin, aqui a contrastar estas ideias. E a verdade é que, por acaso, eu achei este um dos momentos mais bonitos do filme. Não a discussão em si, mas o que acontece a seguir, que ela tenta suicidar-se, eles apanham-na, conseguem apanhar e impedir que ela caia completamente. E depois vem a Ana, que mal o bebê sem querer é largado das mãos da mãe e essencialmente o bebê ia cair e ia morrer. A Ana, sem pensar em nada, salta, começa a deslizar, é quase a correr pelas paredes e janelas do prédio, por assim dizer, da parte de fora, e agarra o bebê e nós ficamos todos assim, bem, pronto, é aqui, vai morrer a Ana e vai morrer o bebê. Mas não, ela consegue arranjar ainda, consegue agarrar-se a uma espécie de uma bandeira enorme e nós pensamos, ok, ela ainda aguenta, mas depois aquilo rasga-se e ela vai cair e é então que acontece aquilo que eu acho que pode ser considerado um milagre de Natal, que é, vem então uma brisa de vento e de certa maneira consegue fazer com que a bandeira onde estava a Ana com o bebê deslize de uma maneira suave ou caia ou flutua de uma maneira suave até ao chão, enquanto toda a gente fica salva, por assim dizer, e feliz. E eu acho que isto aqui foi um milagre de Natal que aquela criança em particular, que é a Kyoko, fez acontecer, ou não fez acontecer, mas foi graças a ela, a tentar protegê-la, que isso aconteceu. Eu acho que isso é uma maneira muito, muito carinhosa, de certa maneira, de terminar o filme. Pá, o milagre de Natal foi eles encontrarem o bebê, porque o Natal já passou. Agora, um milagre de Deus, provavelmente. Eu acho que sim. Pronto, mas sim, esse tal milagre de Deus que faz com que ela, pronto, não morra ali. Eu acho uma coisa gira de ver. E tal como nós falámos, o bebê parecia fazer com que eles evitassem estes acidentes. E mais uma vez, aqui evitou a morte da Ana, que, pronto, era como uma pessoa às tantas não estava à espera. Eu acho importante, pronto, voltarem a pôr essa coisa a acontecer. Mas sim, quando esta parte final em que esta mãe, que de certa maneira era falsa e tinha o bebê e queria se suicidar, é interessante ver também o lado dela, porque quando pensamos bem, nós temos estas certamente duas famílias. Uma família que num lado é só uma mãe certamente falsa, uma mãe que não faz parte, que pronto, não faz parte deste bebê, não merece de certa maneira, apenas o queria ter e queria lhe dar amor, o que de certa maneira não há nada de errado com o pensamento dela, sem ser que o bebê não é dela. E depois tens a família do outro lado que, outros tem o Gin, tem a Ana, tem a Miyuki, que querem fazer o mesmo, querem dar amor a esta criança, só que também acaba por ser uma família falsa. Eles também não deviam ter este bebê. Ou seja, dos dois lados, os dois lados certamente estão errados, porque querem dar amor a uma criança que não é dela. Mas a única diferença que os separa é que, enquanto um lado quer voltar a dar esta criança à mãe, quer conhecer a razão por porquê o ter abandonado, o outro lado apenas quer a criança e não quer dar a criança a ninguém, quer ficar com ela. Eu acho que aqui é que eles diferem, porque certamente os dois estão errados, mas uns deles querem fazer a coisa certa, enquanto o outro lado não. Sim, exatamente. Um deles tem um motivo egoísta e nós vemos que, apesar de parecerem uma família tradicional, ela tem um marido, mas eles vivem assim. A própria casa do marido estava completamente desarrumada, ou seja, dava para ver que eles tinham passado por um mau bocado, e, ou seja, era uma família tradicional que estava a passar por um mau bocado e tinha essas intenções egoístas. E depois temos do lado de lá uma família que não é uma família relacionada de todo por sangue, nem por nada, apenas se encontraram e decidiram juntar-se como família, que é a família da Ana, do Gin e da Miyuki, mas que, apesar de ser esse tipo de família, que se calhar estava bem pior na vida, ou passou bem pior na vida do que essa tal outra família que eu mencionei agora, tem uma boa intenção, têm um bom coração, querem realmente que a criança seja feliz e, neste caso, ser feliz é entregá-la à verdadeira mãe. E isso acho que é
também aqui o que torna isto, de certa maneira, um filme de Natal, um filme de reuniões, um filme de eh, trazer aqui, subverter estas ideias todas que nós, ao longo do filme, vamos ficando a pensar melhor, cada vez mais, das personagens. E no início, se nós pensamos que eles são pessoas sem abrigo, que vivem uma vida triste e que, pronto, essencialmente é isso só, nós chegamos ao final do filme e vemos que não é nada disso, que na verdade eles querem viver uma vida normal, por assim dizer, dentro dos possíveis, e querem também fazer com que os outros vivam uma vida boa. E isso é algo muito interessante e lá está, subverte aqui as nossas expectativas, porque mostra-nos esta dualidade entre essencialmente eles viverem esta vida má e não ser uma família tradicional, com muitas outras famílias que são normais e que se calhar se comportam de uma maneira muito pior. Sim, basicamente eles tentam sempre encontrar aquela força interior, quando conseguem encontrar essa força, para certamente mudar de vida e dar conta ou perceber-se que provavelmente é outra coisa que eles querem. Mas eu também então quero falar aqui da parte final, que é mesmo quando, pronto, depois desta salvação de Deus, de certa maneira, o que acontece é que mesmo assim eles estão todos no hospital e que, pronto, a criança foi agora dada aos pais biológicos, ou seja, já está com a mãe verdadeira, está com a família com que devia estar desde o início, e que eles então no hospital decidem ir ver esta família do Gin, a Ana e a Miyuki, e dizem mesmo que eles querem que eles sejam os padrinhos da criança. Um polícia estava com eles a chegar à porta daquela sala onde eles estavam, e o polícia até diz, mas eu ouvi dizer que eles são sem-abrigos, e os pais da criança dizem, eu não quero saber, são pessoas que ajudaram a encontrar a minha filha. É então que eles então entram pela porta e pronto, aqui eu acho que muita coisa é contada sem uma pessoa se perceber, porque a verdade é que o pai, esse tal pai polícia pronto, era o pai da Miyuki. Então aqui fica um suspense que uma pessoa fica, o que é que isto vai dar, o que é que agora vai acontecer, e o filme gosta de gozar connosco e acabar aí mesmo. Sim, o filme foi. Acho que a maneira como terminou, para já, como tu estavas a dizer, o peso das palavras que os pais disseram quando efetivamente disseram: Ok, eles podem ser sem abrigo, mas ajudaram-me a encontrar a criança, então vão ser os padrinhos da nossa criança. Eu acho que aí, como estavas a dizer, o peso que essas palavras carregam é efetivamente monumental. E é isso que ajuda a concluir, de certa maneira, um ponto, ou a ajudar a concluir a história e a torná-la tão. Porque acaba por ter um final feliz, não é? Depois de tudo o que aconteceu, mesmo assim, então as pessoas que nós achámos que eram sem abrigo, quaisquer, que não mereciam nada na vida, acabam por merecer ser os padrinhos desta criança. Que ao fim e ao cabo, e como nós sabemos, os padrinhos são muitas vezes considerados, pelo menos aqui na cultura western, os segundos pais. E normalmente quando acontece alguma coisa aos pais, são os padrinhos que ficam encarregues da criança. Ou seja, acaba por lhes dar aqui então, de uma maneira oficial, esta razão de, ok, então vocês, a vossa família, vão ser os padrinhos desta criança, vão ser a segunda família desta criança. E eu acho que isso é uma maneira muito bonita mesmo, porque acho que é assim que é uma maneira bonita e bem pensada de terminar aqui a história. Mas depois, aqui quase num tom de brincadeira exato que o próprio diretor faz, é que o polícia que estava com eles, então o pai da Miyuki, e nós ficamos, ok, o que é que vai acontecer? E pumba, de repente começam a passar os créditos. E é realmente uma pessoa ficar aqui um bocado, pronto, confusa sobre o que achar, mas sabemos que foi um final feliz. Pelo menos eu senti isso. Senti que foi um final bem conseguido e um final que passou bem essa mensagem de Natal que nós queríamos, que é dos valores da família. Exato, às tantas foram as pessoas que também trabalharam mais. Esta família do Gin, a Ana e a Miyuki foi os que tiveram mais trabalho para encontrar os pais, por isso também fica bem atribuído eles serem
então certamente os segundo pais. Mas pronto, esta coisa do filme então acabar tão abruptamente, a coisa que uma pessoa acho que nem fica chateada com isto, porque a verdade é que além que uma pessoa quer ver mais, quer ver um bocadinho mais destas personagens interagir uma com a outra, a verdade é que eu acho que uma pessoa sabe o que é que vai acontecer a seguir. E eu acho que não há mal nenhum em o filme acabar aqui. Eu acho que o filme acaba aqui só mesmo para dar uma conclusão à história da Miyuki e da tal redenção dela querer voltar a ver o pai, mas ter medo de o fazer. Mas a verdade é que não é preciso mais tempo para poder explicar esta parte da história. Porque ao fim e ao cabo a história nem era bem sobre a Miyuki, era sobre o filho, não é? Era sobre o bebê, era sobre essa dádiva que lhes foi dada e a história termina quando essas coisas, quando não é? Quando essa problemática do filho desaparecido termina. Ou seja, essa história da Miyuki provavelmente ficará para outra altura. Ou nós sabemos que não, mas pronto, o que eu quero dizer é, não é o ponto central. O ponto central é que eles foram reconhecidos como a segunda família do bebê e passaram por esta toda a aventura para conseguir isso. E acho que essa é a mensagem que fica. E isso também, ao mesmo tempo, fala um pouco, que é o que eu gosto bastante nos filmes de Satoshi Kon, da razão do filme se chamar então Os Padrinhos de Tóquio. Porque, eh, obviamente, ora, eu quando comecei a ver isto até pensei que isto fosse relacionado com a máfia. Por alguma razão, talvez por causa do filme inglês da Godfather, não é? O Padrinho, eu estava a associar muito isto a essa mesma mensagem. Mas o filme foi aqui um 180, deu aqui um reverso completo de 180 graus nas minhas expectativas e acabou por se tornar um filme muito melhor do que o que eu estava à espera. E depois de o ver todo até ao fim, percebo porque é que então são chamados os Padrinhos de Tóquio, porque eles são de sem-abrigos e então vivem em Tóquio e são padrinhos por causa daquilo que nós já sabemos, que no final lhes chamam os padrinhos da criança. Mas de Tóquio porquê? Porque eles são sem-abrigos e então todo o Tóquio é deles. Ou seja, eles vivem em Tóquio. E isso é uma maneira bonita então aqui de dizer que é a tua segunda família que tens em Tóquio. E eu sinto que é um pouco por aí que Satoshi Kon deu aqui o título a este filme e de uma maneira muito boa. Sim, então os padrinhos de Tóquio, né? Pronto, temos então aqui no final eles a serem então considerados padrinhos, mas é interessante, pronto, eles pensarem que pronto, é de uma coisa tão grandiosa como Tóquio. Porquê Tóquio? Porque não, pronto, o nome dela, os padrinhos da Kyoko. É assim uma coisa que às tantas é interessante ver porque é que eles usam então Tóquio. Às tantas até poderá ser porque pronto, a família nem é de Tóquio e encontraram o filho aqui, por isso então os padrinhos de Tóquio é a segunda casa para a Kyoko. Mas sim, então é interessante ver porque é que eles dão este nome ao filme e não, sei lá, uma coisa tão mais, pronto, uma coisa tão específica ou mais relacionada com a família deles em si, mas mais então com a criança, que é sempre o ponto central. Sim, exato. E eles então chamam a isto, lá está, usam esse nome porque no final de contas este filme era sobre o milagre da criança, que, como nós já tínhamos dito antes, é quase aqui comparado a Jesus. O filme basicamente conta-nos a história de uma outra criança que, tal como Jesus, teve a sua aventura e teve o seu milagre até encontrar os pais. E acho que é por isso que esta história então se torna uma história tão aconchegante, porque ela de facto, e isto merece ser dito, é uma história aconchegante. É uma história que nós começamos a ver, vamos-nos afeiçoando às personagens e no fim gostamos, ainda por cima com o final deste género, sentimos-nos então aconchegados, que é uma coisa típica e própria de Natal. Sim, outra vez eu acho que é bom mencionar é que este filme, de certa maneira, acontece num espaço de tempo de 5 a 6 dias, porque a história começa no Natal e acaba no final do Ano Novo. Por isso é interessante, pronto, é basicamente uma semana. É basicamente o filme, neste espaço de uma semana, consegue fazer com que tanta coisa aconteça que, pronto, fica mesmo um bom filme de ver e é muito difícil às vezes não perceber a história porque a verdade é que o que acontece é num curto espaço de tempo, se formos a ver. E claro que é tudo muito bem explicado. Sim, e acho que como puderam ver, tanto eu como o Luíro gostámos bastante deste filme. É um filme mesmo fenomenal. Acho que surpreendeu-nos aos dois pela positiva, mas mesmo muito pela positiva. É um filme que recomendo, porque não, ver num dia de Natal.
É um filme que vai de certeza juntar toda a família à volta desta história e vai, pronto, passar essa boa mensagem, que é uma mensagem típica de Natal, de família, de união, de amor, da vida também, porque viver e estar com a família faz parte e são coisas iguais. E acho que aqui fica então uma boa recomendação aqui por parte do Gratinado no Forno para vocês verem este filme, porque de facto merece ser visto. E não se esqueçam de deixar um like, subscrever e vemo-nos na próxima semana, na próxima refeição, no Gratinado no Forno.